com teu Senhor. Nunca buscaste do mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te levou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas do apóstolo Paulo, nosso querido Paulo, à luz da doutrina espírita, à luz do espiritismo. Que prazer, que alegria estarmos reunidos e hoje vamos estudar o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14 de 16. Já estamos chegando no finalzinho da carta e esse capítulo 14, ele, olha, é relativamente curto, são 21 versículos, se não me engano, 22, mas ele é repleto de citações. Você já sabe, nós nos baseamos aqui nessa obra, o Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, tá? E é da FEB, tá bom? A FEB. E o Saulo, né? O Saulo César, ele dividiu essa obra da seguinte maneira: ele pega alguns versículos, né, de todas as cartas de Paulo e ele vai colocando mensagens do Emmanuel referente àquele determinado versículo. E esse capítulo 14, se eu não me engano, é o capítulo que tem mais referências do Emmanuel, o capítulo da carta aos Romanos que tem mais referência do Emmanuel. Tá? São 9 referências ao todo, só nesse capítulo. Então, apesar de serem poucos versículos, as referências de mensagens do Emmanuel a esse capítulo 14 são inúmeras. Tá? E vamos lá, o teor geral desse capítulo 14 é o seguinte: Paulo ele vai dizer, olha, no primeiro momento ele vai dizer, não briguem por bobagem, vai falar para os cristãos, né? Não briguem por bobagem. Ali naquela época, o que acontecia? Principalmente na comunidade de Roma, você tinha muitos ex-judeus e muitos ex-gentios convertidos, recém-convertidos ao cristianismo. Então os judeus traziam muitos de seus vícios e os gentios também. Então a orientação de Paulo era, né, de uma forma geral para esses dois grupos principais dentro do cristianismo. E Paulo vai dizer, olha, vocês não briguem, porque ex-judeus achavam que não deveriam comer tal coisa, tal carne, por exemplo, carne de porco, né, trazendo ainda algum vício da sua fé judaica. Os gentios, por sua vez, achavam isso uma bobagem e não respeitavam a visão de ser dos judeus, então, a forma de ser dos judeus, desculpa, e aí gerava alguns atritos. Aí Paulo vai orientar, olha, não briguem por bobagem, por coisas pequenas, né? Mais na frente na carta ele vai falar, olha, só quem pode julgar é Deus. Nenhum de nós está em condição de julgar ninguém. E nós ainda trazemos muitas iniquidades. Então quem pode julgar é Deus e Jesus. Pronto. Tá?
Então, esse é o contexto geral desse capítulo 14. E aqui no versículo 1, já temos uma referência a ele, porque você já sabe, está sublinhado, significa que tem uma mensagem do Emmanuel sobre ele, sobre o versículo 1. Mas nós vamos ler os 3 primeiros versículos agora. Ele vai dizer, olha, não briguem por coisas secundárias, por coisas bobas, pequenas. No versículo 1 ele vai falar, acolhei o fraco na fé, sem querer discutir as suas opiniões. Um acredita que pode comer de tudo. Outro, sendo fraco, só come legumes. Quem come de tudo, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe a si mesmo. Então, Paulo diz assim, olha, enfim, não briguem por coisas poucas, coisas pequenas, porque Deus é para todos. E acolha o fraco na fé, sem querer discutir as opiniões dele naquele momento. É o que a gente sempre fala, gente, principalmente dentro do Espiritismo. Vale a pena a gente estar discutindo, por exemplo, com pessoas de outras religiões, de outras doutrinas, sobre os postulados espíritas, os ensinamentos espíritas, reencarnação, por exemplo? Não vale a pena. Por quê? Exemplo, reencarnação é lei. A pessoa acreditando ou não, ela já reencarnou e vai continuar reencarnando. Então não adianta a gente estar discutindo isso. Se a pessoa não quer, no momento, acreditar, não quer conceber essa ideia, tudo bem. Vai chegar um momento, seja agora, seja no plano espiritual, seja nas próximas reencarnações. O principal, gente, é desenvolver o amor dentro do coração. Esse é o principal, é o que nós devemos ter de mais urgente na nossa encarnação. E não ficar discutindo por coisas que cedo ou tarde as pessoas vão saber por si mesmas. Então qual é o nosso papel? É acolher aquele mais fraco na fé, sem discutir o que ele acredita ou o que ele não acredita. Da mesma maneira que nós gostamos de sermos acolhidos pelos espíritos superiores. Tá? E aí a mensagem que o Emmanuel ele vai colocar sobre isso está lá no Reformador, na revista Reformador, intitulada Falta de Fé, né? da edição de janeiro de 1967, na página 2, em que o Emmanuel ele falou o seguinte: quando te vejas defrontado pelos companheiros sem fé ou portadores de confiança ainda muito frágil, compadece-te deles e os auxilia, quanto possas. Segundo a solicitação do apóstolo Paulo, saibamos acolhê-los ao calor da bondade, nunca ao fogo da discussão. Então, qual que é o nosso objetivo com relação aos nossos irmãos, principalmente aos que estão momentaneamente mais fracos, mais frágeis? É acolhê-los e não discuti-los, diminuí-los. Claro, se o irmão está aberto a receber alguns ensinamentos que nós já podemos passar para ele, alguns que nós já pudermos passar para ele, aí sim, né? A gente entra com o que a gente já pode passar, em questão de ensinamento, de conhecimento, que a gente já possa ter adquirido. Agora, se aquele irmão, a gente percebe que não está aberto ainda, ou não tem condições ainda, então não vale a pena. É o que nós sabemos, né? Dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, nós sabemos que primeiro nós devemos acolher, consolar. Depois, nós devemos esclarecer. À medida que o irmão já está mais preparado, mais aberto, primeiro se acolhe, se consola, depois esclarece. Foi isso que Jesus fez conosco. Primeiro consolou, depois mandou o Espiritismo para esclarecer. Tá? Então, essa primeira mensagem de hoje, muito bonita. E aí Paulo vai continuar falando.
Quem é você para julgar um servo alheio? Se ele fica de pé ou cai, isso é lá com o patrão dele. Mas ele ficará de pé sim, pois o Senhor é poderoso para o sustentar. Aqui Paulo ele faz uma divisão aqui nesse 4º versículo, né? Ele vai dizer que nós não temos condições de julgar um servo de outro patrão. E todos nós na terra somos servos de Deus. Então nós não devemos julgarmos uns aos outros, porque quem julga é Deus. Se um servo fica de pé ou cai, isso não é conosco. Nosso papel é o quê? É ajudá-lo. É ajudá-lo. Mas Paulo ele faz um adendo aqui, todo mundo cai, mas ninguém vai ficar caído para sempre. Porque o Senhor é poderoso para sustentar o seu servo ou o seu filho. Dessa maneira, o Espiritismo vem nos dizer que o nosso destino é a perfeição, é a felicidade. Que ninguém vai sofrer eternamente. Ninguém vai ficar caído eternamente. Paulo tinha essa mesma visão. Tá? Aí ele continua dizendo: há quem faça diferença entre um dia e outro, enquanto o outro acha que todos os dias são iguais. Cada qual siga a sua convicção, não tem problema. Tem problema. É como eu falei, essas questões de percepção, elas são perfeitamente mutáveis, porque o que eu percebo hoje certamente não é o que eu vou perceber daqui a 10 anos. E com certeza não era o que eu percebi há 5 anos atrás. Então essas questões de percepção, elas são mutáveis porque a gente vai evoluindo. Então essa não é a questão principal. Não é. A questão principal é a gente desenvolver o amor dentro de nós. A percepção ela vai evoluindo ao longo do tempo. Aí ele vai dizer aqui no versículo 6: aquele que distingue os dias é para o Senhor que os distingue. Quem come de tudo o faz em honra do Senhor, porque agradece a Deus. E quem não come também em honra do Senhor, e também agradece a Deus. Então perceba que nenhum dos dois está errado, desde quando haja para o Senhor, pense para o Senhor, fale para o Senhor, coma para o Senhor. É impuro, não é impuro? É certo comer carne de porco? Não é. É certo comer carne? É certo comer legumes, apenas legumes? Se eu faço para o Senhor, poxa, é isso que importa. Porque isso é pura questão de percepção. É só isso. Lá na frente, né, com um conhecimento mais apurado, mais desenvolvido, a gente vai realmente vendo o que é importante, o que a gente deve deixar para trás. Mas no momento o importante é dedicar tudo o que a gente faz ao Senhor. Né? E nesse sentido está aí sublinhado: aquele que distingue os dias é para o Senhor que os distingue. O Emmanuel vai falar sobre isso na obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 1, a mensagem que chama-se O Tempo. E aí o Emmanuel disse o seguinte: nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. O que o Emmanuel falou? Que em toda a terra há criaturas que matam o tempo, que exterminam possibilidades sagradas. Não é que a gente tem que estar sempre dentro do centro espírita, trabalhando. Não, já está lá escrito em Eclesiastes: há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar, para estudar, que também é um trabalho, né? É uma ocupação útil. Há tempo para meditar, há tempo para brincar numa brincadeira saudável com os familiares, com o filhinho em casa. Há tempo para apreciar um pôr do sol, as estrelas. Isso é você vivenciar o tempo de maneira saudável e para Deus e com Deus. Não é matar o tempo.
Agora, há criaturas nos mais diversos recantos do mundo que matam o tempo sem a menor noção do que estão fazendo. Isso é desperdiçar tempo. E o Emmanuel vai dizer que um dia de paz, harmonia e iluminação, isso é sagrado. Não interessa como. Se seja em serviço ao próximo, no serviço ao próximo, distribuindo uma sopa, uma cesta básica, ou que seja em contato com a natureza, louvando as obras de Deus, nesse contato mais íntimo com a sua criação. Isso, gente, isso não importa, isso vai depender de cada um, do dia a dia de cada um. Tudo é válido desde que seja para a execução das leis divinas que estão dentro de cada um de nós. Então o tempo é imprescindível, tá? E aí Paulo vai dizer, não briguem por coisas secundárias, né? Porque ninguém de vós vive e ninguém de nós morre para si mesmo. Aí vem uma frase muito conhecida dele: se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e voltou à vida para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Então, nós temos a ilusão na terra de que as coisas nos pertencem, que o corpo físico nos pertence, que a própria encarnação nos pertence. Quando, na verdade, tudo isso são empréstimos de Deus. De modo que, se nós vivemos ou morremos, ao Senhor pertencemos. E tudo mais, tudo que passa na nossa vida também é do Senhor. Todo o dinheiro, toda a fortuna, o meu corpo físico, o corpo físico do meu filho, da minha filha, nada disso é meu. Tudo isso é de Deus. O que é meu, o que fica, são as qualidades adquiridas, o amor em meu coração, e isso é patrimônio adquirido. O resto é tudo pertencente ao Senhor, é tudo empréstimo para que eu evolua, tá? Nesse sentido, o versículo 7 está sublinhado, né? Ninguém vive e morre para si mesmo, tudo é para Deus. E está lá no Fonte Viva, capítulo 154, a mensagem Ninguém vive para si, que o Emmanuel falou o seguinte: tuas decisões inspiram decisões alheias. Milhares de olhos te observam os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Por quê? Porque tudo isso, na verdade, pertence a Deus. E eu estou inserido na minha família para contribuir para a obra de Deus dentro do meu lar, dentro do meu círculo de amizade. Os meus sonhos, os meus ideais são nada mais, nada menos do que uma forma de eu contribuir na sociedade para a obra de Deus. De modo que eu não vivo só. Não adianta. Seja cercado de encarnados ou desencarnados, eu estou sempre influenciando e sendo influenciado. Eu nunca estarei sozinho. Eu posso tentar me isolar no alto de uma montanha. Vou perder muito se eu passar a vida isolado lá. Vou perder muito na convivência. Mas até lá eu estarei em companhia de alguns desencarnados, influenciando e sendo influenciado. Então eu devo acordar para isso. Eu devo acordar que eu tenho um dever de influenciar as pessoas, encarnadas e desencarnadas, para o bem, para a luz, para a verdade imperecível, e não para o mal.
Nesse sentido, existe uma lei chamada lei de solidariedade, em que nós nunca estamos sozinhos, em que nós sempre podemos influenciar as pessoas para o bem e sermos influenciados também para o bem através da lei de solidariedade. Todos nós somos filhos de Deus, dentro de casa, no trabalho, em sociedade, em qualquer canto do universo, em contato com o semelhante que é o meu irmão, encarnado e desencarnado. Olha como a doutrina espírita amplia a nossa visão, porque sem a doutrina espírita, né, a gente falando de, por exemplo, espíritos que habitam outros planetas, é um ET, não, é um irmão nosso. Como nós estamos na Terra hoje, amanhã podemos estar em outro orbe, em outro planeta. Como nós estamos encarnados hoje, daqui a alguns anos, ou amanhã mesmo, poderemos estar desencarnados do outro lado da vida. Então essa troca, essa permuta de fraternidade entre os filhos de Deus é lei, de modo que não há distinção entre mim e entre você que está assistindo. Somos dois irmãos. E o nosso dever é justamente esse, essa troca, essa permuta de conhecimentos, de boas energias, de boas vibrações. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Jesus esteja sempre contigo. Esse é o sentido da vida. É para isso que estamos aqui. Afinal, o próprio Paulo fala na Codificação Espírita, no Livro dos Espíritos, na pergunta 1009, que o nosso objetivo, todos, qual é o objetivo? É gravitarmos para a unidade divina, como filhos muito amados de Deus. Então é muito lindo isso. E aí, agora entrando em outro subtema, né? Agora que Deus é o juiz de todos nós, Paulo ele vai dizer: quanto a você, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Ele fala para um e para outro. Ele fala para o judeu: por que você julga o seu irmão? E ele fala para o gentio: por que você despreza o seu irmão? Os judeus julgavam os romanos, por exemplo, e os romanos desprezavam os judeus. Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Deus, sem distinção, gente. Sendo rico, pobre, claro, escuro, nasceu no Brasil, nasceu na França, nasceu em Israel, nasceu no Japão, todo mundo vai ter que passar pelo tribunal de Deus, que em verdade é o tribunal da nossa própria consciência no além-túmulo. Porque a Escritura diz, aí está lá no Velho Testamento: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará glória a Deus. Assim, cada um prestará contas a Deus de si próprio, independente se era judeu ou gentil, independente se é espírita ou católico, se é um bandista ou evangélico. Cada um vai ter que prestar contas de suas obras para Deus. E aqui nós temos duas mensagens sublinhadas, porque tem duas referências do Emmanuel, né, duas mensagens do Emmanuel, uma após a outra. As duas estão na revista O Reformador. Primeira referência, né? Quanto a você, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? A mensagem Enquanto Podes, revista Reformador, de setembro de 1958, na página 4. Eu coloquei aí: lê a mensagem completa. Por quê? Porque essa mensagem ela não pode ser recortada. Ela tem que ser lida na íntegra. Vocês vão entender o porquê. O Emmanuel fala: constrangidos a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve à queda, a poucos milímetros da derrota.
Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixastes na retaguarda, buscar-te-á de novo. O convívio para que lhe ofereças acabamento. Ou seja, todo serviço que nós não completamos, nós vamos ter que completá-lo. Seja nesta reencarnação ou seja em outra. Nós vamos ter que completar o serviço. E o remate legal de todas as lutas que pede o fecho do amor puro, como selo da paz divina. Ou seja, se eu deixei a desejar para com algum irmão, se eu não agir com amor, eu vou ter que reencontrar aquele irmão para agir da maneira correta, seja nesta encarnação ou seja em outras futuras. As pedras que arremessastes ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto que te asilas, e os venenos que destilastes sobre a esperança dos outros tornarão no hausto da vida ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Isso é lei de causa e efeito. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo, encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Ou seja, ele está dizendo que a gente está lançando sementes, que nenhum de nós é imaculado. Todos nós temos débitos a quitar. E a gente está apenas espalhando semente, para lá na frente a gente colher. Tem gente que começou hoje o trabalho do bem e acha que já deve colher. Não é assim. Estamos apenas começando o plantio do bem. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão a que a ti arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. O que é que ele está dizendo? Distribui paciência e bondade para com os outros, para que ali na frente, nos momentos dos nossos testes, outras pessoas também nos ajudem com paciência e bondade. Auxilia enquanto podes, ampara enquanto possas, socorre quando possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for, e sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Entenderam o porquê da gente ler essa mensagem na íntegra, completa? Fala de lei de causa e efeito. Fala que nós estamos começando o plantio do bem e que muitas dificuldades vão chegar até nós porque nós praticamos o mal no passado. E é preciso superá-las com paciência, com coragem e com resignação, para que ali na frente o bem que a gente está plantando agora, para que só ali na frente ele comece a chegar até nós. Primeiro é preciso quitar os débitos, depois colher os resultados do bem. É por isso, pessoal, é por isso que nós não podemos desfalecer quando a gente começa o trabalho no bem e as dificuldades começam a chegar. Ah, mas eu só estou fazendo o bem e mesmo assim só vem dificuldade, só vem problema. Claro, tem um passado todo ainda para a gente quitar. Então é imprescindível que nós tenhamos a coragem de continuar fazendo o bem, porque esse passado, uma hora, né, esse passado ele vai ser limpo. Aí sim
o bem que a gente fez, ele vai chegar em abundância em nosso caminho, tá? É imprescindível que nós tenhamos essa coragem e essa fé. E aí, a outra mensagem está no versículo 12, né? Referência ao versículo 12, em que Paulo falou que cada um de nós prestará contas a Deus. E o Emmanuel tem uma mensagem sobre isso chamada Conta Pessoal. Também está na revista Reformador, outubro de 1964, na página 223, em que o Emmanuel fala o seguinte: se te propões a renovação com o Cristo, é imperioso suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te se afeiçoes. Apesar dos pilares antagônicos acerca de teu esforço e de tua conduta, fazendo o melhor que podes, guarda o coração tranquilo e prossegue de esforço limpo e atitude reta, caminho adiante, na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então o Emmanuel nos diz que é natural que surjam opiniões antagônicas ao bem que nós queremos fazer. Que é isso, Gonçalo? A gente vai querer fazer o bem e as pessoas vão criticar. Vão dizer, olha ali, era tão ruim, agora virou santinho, olha o santo do pau oco. Ah, só quer ser o que não é. Essas coisas acontecem. Só que o Emmanuel diz, olha, não liga para isso não. Continua fazendo o que podes. Caminho reto, atitude reta, adiante, na convicção de que nós não prestamos contas a ninguém, prestamos contas a Deus. Então, entra por aqui, sai por aqui. A nossa conta é para com Deus, não para com as pessoas que ficam aí com opiniões contrárias aos nossos sinceros esforços na prática do bem. Então isso nos dá muita tranquilidade para seguir adiante, sabendo que nós prestamos contas a Deus. Porque Deus é o juiz, né? E o Paulo vai continuar dizendo, paremos, portanto, de julgar uns aos outros. Ao contrário, preocupem-se em não ser causa de tropeço ou escândalo para o seu irmão. Então, olha, não entre em conflito com o irmão. Se o irmão está querendo fazer o bem, está com esforço sincero, não importa qual é a fé dele, nada disso importa, o que ele já fez. O nosso papel é ajudar, da mesma maneira que nós somos ajudados pela espiritualidade, por Jesus. O nosso papel também é ajudar. Sei e estou convencido no Senhor Jesus, nada é impuro por si mesmo. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. Então a gente fica julgando uns aos outros. Ah, mas fulano é impuro. Fulano faz isso, aquilo, outro. Espera aí, se fulano tem um objetivo puro, aquilo que ele faz dentro do seu objetivo puro não pode ser impuro. Não pode. E aí, aqui a gente está estudando uma carta escrita há 2000 anos atrás, a gente tem que entender o contexto, que ele está falando, por exemplo, das comidas. Ele falou muito de comida aí. Os judeus achavam que não podia comer isso, não podia comer dia do Shabat, até determinada hora e tal. Então não é isso que vai ser impuro. Jesus falou sobre isso, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas o que sai do seu coração. Então Paulo, como discípulo do Cristo, vai beber diretamente na fonte do Cristo. E o Emmanuel também tem uma mensagem sobre esse versículo, está lá no livro Pão Nosso, capítulo 94, a mensagem sexo, que é uma pedra de tropeço para muitos de nós, hoje no século XXI, em que a gente não compreende a verdadeira significação do sexo.
a gente acha que sexo por si só é impuro. E não é. Inclusive perguntaram para o Chico Xavier: Chico, o que é que você acha dessa questão do sexo antes do casamento? Chico falou: olha, meu filho, uma coisa eu lhe digo, sem o amor, nenhum dos dois vale a pena, nem o sexo, nem o casamento. Então não é se é antes ou depois, é o sentimento envolvido, porque a doutrina espírita encara o sexo como uma força sagrada, uma força de criação e de reprodução. Nenhum de nós estaríamos encarnados se não fosse o sexo. Se não fosse o sexo. Então o sexo ele é divino, ele é sagrado, quando encarado e praticado com amor. Por espíritos, por pessoas que se amam. E aí o Emmanuel ele vai dizer: quando Paulo de Tarso escreveu essa observação, né, da pureza e da impureza aos romanos, né, referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre judeus e gentios, né, o que pode e o que não pode comer, o que é puro, o que é impuro. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Exemplo, o sexo. Que a gente falou agora que para a doutrina espírita, sexo não é impuro quando praticado com amor. Claro que nós não estamos falando de promiscuidade. Nós estamos falando de um sexo que ele é praticado com amor, que inclusive o recinto em que o ato sexual é praticado com amor e com respeito, ele é protegido. Quem quiser mais informações sobre isso, vai lá na obra Missionários da Luz, no capítulo da reencarnação de Segismundo. Dá uma lida lá, né? E o Emmanuel, nessa mensagem, ele diz o seguinte, além disso que a gente colocou aí no slide, ele fala assim: o sexo fez o lar e criou o nome da mãe, o nome de mãe. Ou seja, o sexo, ele propicia a família, através da possibilidade da reencarnação. Nenhum de nós estaríamos aqui sem o sexo. Eu não teria a família que me abriga se não fosse o sexo. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. Então a gente deixou de encarar o sexo, ou a gente ainda não percebeu que o sexo é uma energia divina, e a gente encara o sexo como animais, como um simples prazer, como um simples instrumento de procriação, como instinto. E quando a gente faz isso, com muito egoísmo dentro de nós, pratica o sexo de uma forma promíscua, buscando o prazer, eu passo por cima dos sentimentos das pessoas. Eu quebro corações. Eu não tenho um compromisso com ninguém. E aí, evidentemente, eu vou atrair pesadas expiações para o meu caminho. Então a doutrina espírita nos dá essa visão do sexo. Não é impuro quando praticado com amor e com respeito. Agora, quando praticado com desregramento, com promiscuidade, atrai-se uma série de sofrimentos. E aí, em outro subtema, o Emmanuel diz, o Paulo diz assim: olha, não escandalize o teu irmão. Aí aqui nós colocamos uma mensagem de pessoas de várias religiões, todas juntas, brincando, dançando ali, não é? Adultos, crianças, né? Porque esse é o objetivo, todos somos filhos de Deus. Aí Paulo ele vai dizer: se por questão de alimento você deixa seu irmão triste, você não está agindo com amor. Portanto,
o alimento que você come não seja causa de perdição para aquele por quem Cristo morreu. Então, ele estava dizendo, olha, não julgue o seu irmão, Cristo morreu por ele também, não julgue-o por causa de alimento. Se você estiver fazendo isso, você não vai estar agindo com amor. Da mesma forma, aplicando hoje, na nossa vida hoje, não julgue uma pessoa por qualquer coisa, porque não segue a minha religião, porque tem uma visão de mundo diferente da minha, porque passou por isso e por aquilo na vida, porque quem julga por isso não está agindo com amor, e Cristo morreu por ele também. Da mesma forma que eu tenho os meus problemas, as minhas iniquidades, as minhas limitações, Cristo também morreu por mim, para me mostrar o caminho, que é carregar a nossa cruz e mesmo assim amar os nossos inimigos. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que é bom para vocês. Ah, Gonçalo é espírita. Poxa, isso não é coisa de Deus. Isso não é doutrina, não é religião de Deus. Espiritismo não é de Deus. Agora, como que não é de Deus se eu procuro só fazer o bem? Estou dando um exemplo, tá? Não que eu seja santo, mas um exemplo. Se eu procuro só fazer o bem, a pessoa não vai poder abrir a boca para dizer que o espiritismo não é de Deus. Então, é o que a gente sempre diz, é o que Chico Xavier falava, é o que Kardec falava. Se eu sou espírita, eu tenho uma responsabilidade sobre o nome que eu carrego, não só perante a minha vida, mas perante a doutrina que eu professo. Se eu digo eu sou espírita, eu tenho responsabilidade para com o espiritismo. Então, se eu sou espírita, eu preciso provar que eu quero ser melhor. Não que eu sou santo, mas que eu quero ser melhor a cada dia. Então, é isso que Paulo está dizendo. Eu não posso dar motivo para que os outros falem daquilo que é bom para mim, ou seja, do espiritismo. Então, em nome do espiritismo que eu professo, que é o Consolador prometido por Jesus, eu tenho o dever de tentar ser todo dia um pouco melhor. O reino de Deus não é questão de comida ou bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então não é por questões pequenas que a gente vai perder o reino de Deus, não é por isso. Não é por isso. É pela paz, pela justiça, pela alegria que nós carregamos dentro de nós. É por isso. E nesse sentido, não é? Que a gente não deve ser motivo de escândalo, não deve deixar um irmão triste por pouca coisa. Emmanuel escreveu a mensagem Conforme o Amor no livro Pão Nosso. Eduardo, pega o Pão Nosso, por favor. A gente está com o Pão Nosso ali pertinho, né? Para quem nunca viu, obrigado. Para quem nunca viu, sim, pessoalmente, né? Está aqui a obra Pão Nosso, o livro Pão Nosso, tá? Do Emmanuel, psicografia do Chico. E no capítulo 83, o Emmanuel escreveu: quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o Mestre foi igualmente à cruz por causa dele também. Situa a bondade à frente da análise e tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então, o que foi que o Paulo disse e o que foi que o Emmanuel completou aqui? Que quando a gente encarar um amigo que ainda é prisioneiro de ilusões, que ainda tem muitas questões a resolver, lembra que Jesus foi à cruz também por causa dele e que nós devemos colocar diante dos nossos atos o quê? Bondade. Bondade no coração,
frente às análises que nós vamos fazer. Por quê? Se a gente coloca a bondade em nosso coração, toda a nossa análise perante o irmão vai ser construtiva e santificante. Eu vou conseguir ajudar o meu irmão através do bem em meu coração. Agora, se eu coloco um julgamento, se eu coloco um certo fel, um certo veneno em meu coração, eu não vou poder ajudar o meu irmão. E também vou me prejudicar. Então, independente do grau evolutivo que o irmão se encontra, o nosso papel é ajudá-lo através do amor em nosso coração. Da mesma forma que, diante das nossas limitações pessoais, nós somos ajudados pela espiritualidade. É assim que a gente vai conseguir verdadeiramente auxiliar, amar e servir, sem um julgamento prejudicial. E aí, Paulo ele vai continuar dizendo: quem serve a Cristo nessas coisas agrada a Deus e é estimado pelos homens. Basta ver os grandes vultos do cristianismo, Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier. Então, essas pessoas todas, quem não é espírita, eu já vi, olha, aquele evangélico ferrenho, aquele católico, assim, de corpo e alma, eu já vi essas palavras, essas pessoas elogiarem Chico Xavier, sem concordar com a doutrina espírita, mas não tem um ai para falar de Chico. Por exemplo, eu já vi uma entrevista do padre Fábio de Mello com a Marília Gabriela, dizendo: olha, eu não concordo com o espiritismo, mas eu não posso falar nada do Chico, aquele homem era de Deus. É isso que o Emmanuel fala: quem serve a Deus de coração agrada a Deus e agrada também os homens, independente da religião. O que a gente tem para falar de Irmã Dulce? Nada. De Madre Teresa. Portanto, busquemos sempre as coisas que trazem paz e edificação mútua. Independente das limitações do outro, o que a gente deve buscar é a paz e a edificação em conjunto, porque todo mundo tem algo de bom a oferecer. E é isso que a gente deve buscar. Está sublinhado aí, porque vai ter uma mensagem do Emmanuel sobre isso. Mas antes, Paulo disse assim: não destrua a obra de Deus por uma questão de comida, né? Aquele que a gente já estudou, né? Que eles estavam brigando lá por comida, como hoje a gente briga por ideias. Então, aplicando aos nossos dias, não destruam a obra de Deus por ideias. Questão de ideias, de percepções. Todas as coisas são puras, mas é mal para um homem comer provocando escândalo, ou, como a gente viu há pouco, praticando sexo, provocando escândalo, ou qualquer outra coisa, provocando escândalo. Não é o sexo que é impuro, mas a forma com que a gente pratica. Como o Paulo está falando aqui de comida e o Emmanuel falou sobre sexo agora há pouco. E aí, o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 24, a mensagem no reino interior, o Emmanuel vai dizer: enquanto o trabalhador expia questões do mundo externo, o serviço está perturbado. Então, enquanto a gente olha muito para fora, o serviço ele não vai ser legal. A nossa obra não vai ser legal. Ela vai estar perturbada. Eu já passei por isso. Principalmente no campo da política. Olhava muito para fora. Ah, meu Deus, não tem jeito. Esse Brasil não tem jeito. E esquecia da obra interna. O serviço estava perturbado. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. O que ele disse aqui? Independente do outro, a nossa preocupação deve ser ajudá-lo na medida das nossas forças, mas sabendo que o Pai tem os seus recursos para ajudar o irmão. Olha só, claro, nós devemos buscar ajudá-lo, mas a ajuda maior para o irmão vai vir de Deus, porque o caminho é infinito e o Pai vela por todos nós.
Então a nossa preocupação maior não é o externo, não é o outro, porque o outro vai ser ajudado por Deus, através de dores e de alegrias. Não é nossa prioridade salvar o outro. Isso não é nossa prioridade. A prioridade é salvar a si mesmo. E isso é difícil demais dar conta. Essa é a prioridade. Quem fala muito isso é Joana de Ângeles. Salvar a si mesmo. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Olha que lindo. Muito lindo, né? E aqui, já chegando no final, né? Paulo escreve: é melhor não comer carne, nem beber vinho ou qualquer outra coisa, quando isso é ocasião de tropeço, escândalo e queda para o irmão. Então não é o ato de beber vinho que vai tornar o homem impuro. Impuro ele vai ficar se pelo ato de beber vinho ele fizer coisas ruins. A fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Feliz aquele que não condena a si mesmo na decisão que toma. É o quê? É a velha consciência. Que o Espiritismo vai dizer, onde está escrita a lei de Deus? Na própria consciência de cada um. Então, feliz é aquele que não condena a si mesmo, que tem paz de consciência. Mas quem duvida e a si mesmo toma o alimento é condenado, pois seu comportamento não provém de uma convicção. E tudo que não provém de uma convicção é pecado. Que foi que ele quis dizer aqui? Que se eu não estou ciente das leis de Deus, do caminho que eu devo seguir, do caminho do bem, tudo que eu fizer, eu vou falhar, eu vou cair, porque eu não vou estar apoiado sobre o caminho do bem. Certamente eu vou pecar, tá? E aí tem uma parte sublinhada, a última referência do estudo de hoje: a fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. O Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 14, a mensagem em ti mesmo, o Emmanuel escreveu: os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vista à eternidade. Vistas à eternidade. Foi o que o Emmanuel escreveu. Quem tem certeza da paternidade divina e guarda essa certeza, essa fé, aumenta consequentemente o seu poder na terra. Como assim? Poxa, eu vou fazer uma palestra. Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar se eu estudar, não é? Tenho certeza. Eu estudo e Deus me ajuda. Se eu só tivesse estudado sem a certeza de que Deus ia me ajudar, eu ia fazer uma palestra mais ou menos. Agora, por eu estudar e por eu ter a certeza que Deus vai me ajudar, eu faço uma palestra maravilhosa, muito mais por Deus do que por mim, claro. Mas eu tive a certeza, e quando eu tenho a certeza que Deus me ajuda, eu consigo fazer mais do que eu faria normalmente. É isso que o Emmanuel está dizendo. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante de Deus, diante dele. Então, poxa, se me apareceu esse trabalho, por que eu vou duvidar se eu sou ou não capaz de fazer esse trabalho dentro da doutrina espírita, por exemplo? É o que André Luiz fala, né?
quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Aí quando o trabalho aparece, eu vou ficar, não vou. Não, eu vou. Se eu tenho condições de estudar, de fazer o trabalho. Por quê? Porque a minha confiança não está em mim apenas, ela está sobretudo em Deus. E foi Deus que me mandou esse trabalho. Então eu confio nele, por isso eu faço o trabalho. É isso. Foi isso que o Emmanuel quis dizer, é isso que o Paulo também quis nos mostrar. E como frase para encerrar o nosso estudo de hoje, está aqui em Romanos capítulo 14, versículo 8. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Meus irmãos, um grande abraço, muito obrigado pela companhia de vocês, pelas boas energias. Que Jesus os abençoe e que Deus seja sempre louvado. Tchau.